Tá parecendo novela mexicana. Primeiro foi o negócio da Michelle, os comentários lá da Michelle dando beijinhos assim no pescoço do maquiador. Começou ali um início de novela mexicana na família. Só que a coisa piorou. No programa da revista Fórum, tava ali o Torturra. Torturra é jornalista e ele é o editor do Greg News. Greg News é o programa do Gregório do Vivier na HBO. Pois bem, eis que o Torturra estava lá, entre vários assuntos que ele falou, saiu até notícia na Fórum, bombou nas redes sociais, ele disse o seguinte, olha, uma coisa que a gente nem se lembrava. O Carlos Bolsonaro teve um filho com uma servidora do Ministério da Economia, uma servidora de carreira. Esse filho, ele só assumiu 2 dias antes do bebê nascer. Nasceu em fevereiro, nasceu dia 12 de fevereiro. Então, veja, 2 dias antes ele nasceu, o Carlos Bolsonaro falou, vai nascer meu filho. Ok, nasceu nos Estados Unidos. Quem estava nos Estados Unidos na época era o Jair Bolsonaro. Essa servidora de carreira, ela tem fotos com o Jair Bolsonaro, mas não tem nenhum vestígio de que ela jamais se encontrou sequer com o Carlos Bolsonaro. Além disso, havia rumores na família, envolvendo a família, de que o Carlos Bolsonaro teria um caso com o primo ou com outras pessoas, enfim. Não é problema meu os casos que tem Carlos Bolsonaro, mas falando aí de pessoas que são cristãos, conservadores e que usam isso para ganhar votos e para promover ódio aí afora, vamos falar, pois bem, o Carlos Bolsonaro parecia aí, segundo alguns que tinham um relacionamento com o primo, que está até investigado aí nos inquéritos do dia 8 de janeiro, o Carlos Bolsonaro aparece aí, de repente, sendo pai de uma menina que ele assumiu 2 dias antes. Aí, o Torturra foi lá no Revista Fórum e falou, olha, eu tenho certeza e tem várias provas de que o Jair Bolsonaro, na verdade, é o pai dessa criança e o Carlos Bolsonaro assumiu porque senão ia dar um escândalo na família. E ele falou, olha, eu inclusive fui pesquisar ali quando nasceu a criança, tudo mais, e tudo bate. Ele não deu muitos detalhes, e aí eu falei, pô, vou pesquisar então eu. Já que ele não deu muitos detalhes. E olha, né, que a história do Torturra, ela realmente faz algum sentido. Quando nasceu lá a criança, aquele rumor ficou na esquerda. Mas até então, a gente fala, pô, as pessoas não gostam do Bolsonaro, vão criando rumores, fazendo nem por criar rumor, vão fazendo piada, tudo mais. Tudo é motivo para tirar sarro e fazer chacota. Tá. Só que aí acontece o seguinte, eu fui ver. O filho aí do Carlos Bolsonaro, você não vê uma foto do Carlos com o filho, você não viu a família toda reunida, o Bolsonaro, o avô com a neta, o Carlos, os irmãos, tudo mais. Você não viu aquela foto, imagina uma família cristã, conservadora, tudo mais. Como é que nasce um bebê e não tiram uma foto, não usam isso politicamente? Estranho, né? Tudo que o Bolsonaro faz, ele usa politicamente. Por que não usou o nascimento da própria neta cristã e tudo mais? Bem estranho. Tá, aí nasceu no começo de fevereiro. Aí você pega, 12, 13 de fevereiro, eu não consegui achar a data exata. As notícias são do dia 15 de fevereiro, dizendo que ela nasceu no começo da semana. Então é 12 ou 13 de fevereiro. Então tá aqui, ó. Filha de Carlos Bolsonaro, nasce nos Estados Unidos, ó, com a Marta Seilier. Tá aqui ela, tá aqui ele, ok. Aí na segunda-feira, dia 13 de fevereiro, nasceu a filha do vereador Carlos Bolsonaro. Então tá aqui 13 de fevereiro. Você faz uma conta, o que aconteceu 9 meses antes do dia 13 de fevereiro? Se você não souber calcular 9 meses para trás, é fácil. É só você calcular 3 para frente. Fevereiro, março, abril, maio. Maio é o mês que está 9 meses antes de fevereiro. Então maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 9. Onde estavam Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro em maio? Porque se esse filho é um filho aí do Bolsonaro e não do Carlos Bolsonaro, então o Bolsonaro provavelmente não estava com a Michele. Eis que a gente descobre o seguinte, vou te mostrar aqui uma notícia do dia 19 de maio de 2022. Lembre-se, nasceu em fevereiro de 2023. Veja fotos de Michele Bolsonaro em viagem a Israel. Aí olha só. Depois de passar 7 dias em Israel, a primeira-dama Michele Bolsonaro volta ao Brasil nesta quinta-feira, dia 19 de maio. Ou seja, 9 meses antes da criança nascer, a Michele Bolsonaro não estava no Brasil. Ela foi para Israel com um maquiador, o mesmo maquiador que ela estava dando beijinho no pescoço. Ela foi para Israel com ele, com a Damares, com a amiga dela, aquela amiga
que a Michelle pagava o cartão de crédito da amiga com dinheiro público. Essa amiga, que ela disse que emprestava o cartão para ela, esta foi com a Michelle lá para Israel, depois de Israel passar em Dubai, enfim, baita de um viajão que fez a Michelle. Hoje suspeitamos com dinheiro público do cartão corporativo, porque ela disse que a amiga pagou para ela, só que quem pagava o cartão da amiga dela era o dinheiro público. Então a Michelle, se ela ficou uma semana e voltou dia 19, então ela ficou quais dias, Thiago? Do dia 13 ao dia 19. Se a criança nasceu dia 13, 9 meses antes, é exatamente 13 de maio, o dia que a Michelle foi para Israel. Então, 13 de maio ali, a mãe da criança aí do Carlos Bolsonaro, essa que nasceu com 9 meses exato, teve um dia aí agitado. A Michelle não estava no Brasil. Aí você fala, caramba, Thiago, tá, mas tem uma coisa, vamos supor aí que realmente, Michelle viajou, Jair ficou sozinho, tinha ali sua amiga funcionária de carreira do Ministério da Economia, que é a Marta Seiler. Se você colocar aqui fotos do Bolsonaro com ela, procurar o nome dela com o Bolsonaro, você acha fotos deles juntos, em eventos diferentes, tudo mais. E aí, ela tem vários eventos aqui que ela estava com o Bolsonaro, já teve com o Tarcísio, tá? Com todo mundo ali. Você só não acha foto dela com o Carlos, tá? Só com ele tá difícil achar foto. Aí você fala, caramba, imagina, o Bolsonaro ficou lá e pá, engravidou a mulher. A Michelle não ia ficar uma fera? Tem notícias da Michelle ficando uma fera 9 meses antes do nascimento da menina? Não. Mas olha só o que acontece. Quando uma pessoa fica grávida, uma mulher fica grávida, o que acontece é o seguinte, geralmente ela não sabe no mesmo dia, né? Ela teve lá a relação, ela não sabe no dia seguinte, não. Demora uma semana, às vezes mais, 2, 3, 4, 5. Tem mulher que fica sabendo 2 meses depois só. Pois bem, então você imagina que demora umas semanas para a mulher que engravida saber que estava grávida. Aí você fala, pô, quais são as notícias que aconteceram depois? Pois bem, olha só, a Michelle Bolsonaro, no dia 25 de maio, ou seja, 10 a 12 dias aí depois que a Marta Seiler engravidou do Carlos Bolsonaro, ou do Jair, Michelle Bolsonaro se filia ao PL e deve intensificar participações em campanha. Então, o que estava ali, ó? Michelle aqui feliz com Bolsonaro, coisa que você não vê faz tempo, né? Michelle feliz aqui com Bolsonaro. Percebeu? Você não vê essa interação entre eles mais. Até maio do ano passado você via. E ali a Michelle estava feliz, se filiou ao PL, ela ia fazer a campanha do Bolsonaro, estava tudo indo de vento em popa. Aí você fala, tá bom, Thiago, então, provavelmente não foi nada disso. A Michelle não foi nem avisada. Calma. Lembra que eu te falei que quando quando a mulher engravida demora um tempinho para saber, para chegar a notícia para todo mundo? Pois bem, ela deve ter engravidado ali entre dia 12, 13, enfim, por volta do dia 13 de maio, tá? Quando a Michelle não estava no Brasil. O que acontece um mês depois? Um pouquinho menos de um mês depois da gravidez. Vamos lá? Lembre-se que a Michelle estava ali com Bolsonaro, se filiou ao PL, ia participar da campanha, eis que chega junho. Michelle não quer fazer propaganda para Bolsonaro e dispara alerta em campanha, diz colunista. E aí, saiu notícia o seguinte, de acordo com coluna de Bela Megali no Globo, Michelle tinha sua participação esperada em 10 das 40 inserções partidárias do PL, partido de Bolsonaro, para o mês de junho. Mas ela não participará de nenhuma dessas peças. A Michelle, do nada, sem ninguém esperar. Eu lembro que como eu fiz muitos vídeos, né? Eu faço aqui os vídeos. Eu lembro. Eu leio o processo, eu venho, falo aqui em frente à câmera. Eu lembro. Foi do nada. Do nada. Eu lembro até falei, teve quebra-pau na família e ninguém sabe o motivo. Ninguém sabe o motivo. Eu lembro que eu tentei aqui falar, olha, não sei. Às vezes, quando tem um quebra-pau, eu falo, olha, o quebra-pau é por isso, isso e isso. Quando teve a treta natalina da família, eu falei, olha, o motivo era o Ramagem, a Michelle, o vice do Ramagem. Primeiro começou uma briga já em outubro, aí o Bolsonaro bateu o pé, falou que o Ramagem ia ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, isso em 2023. Aí depois teve treta natalina, porque a Michelle queria uma deputada para ser vice, o Carlos e o Flávio queriam outro. Teve uma briga, o Carlos e o Flávio acabaram ganhando a briga. Tá, ao lado, porque o Jair bateu o pé do lado deles. Tá,
Naquela época, junho de 2022, eu não sabia. Eu fiquei aqui tentando, lia ali vários jornalistas, a imprensa, ninguém dizia. Do nada, a Michelle Bolsonaro, que estava só amores com o Jair, fala, não vou mais fazer campanha nenhuma. Aquilo foi até o começo de agosto. Então ela ficou julho inteiro, só no final de julho, ela deu sinais de que ia aparecer, só em agosto. A campanha começou dia 15 de agosto de 2022. Só em agosto ela falou, não, vou participar, depois de muita pressão. Saiu uma matéria na Veja, para você ter ideia, 26 de junho. Michelle diz não a Bolsonaro na guerra contra Lula. Quer dizer, o Bolsonaro ali estava atrás nas pesquisas, o Lula estava para ganhar no primeiro turno em quase todas as pesquisas. O Bolsonaro estava desesperado atrás do apoio da Michelle. A Michelle é que tem penetração junto a grupos evangélicos. Na época, o Lula ainda empatava com o Bolsonaro entre os evangélicos. O que foi a grande diferença para o Lula não ganhar no primeiro turno é o seguinte. No começo de 2022, nas pesquisas, o Lula tinha vantagem sobre o Bolsonaro entre os evangélicos. Até a Michelle entrar na campanha, estavam praticamente empatados. Quando a Michelle entra na campanha, o Bolsonaro chega aí em cerca de um mês e meio. Obviamente, entrou a Universal, entraram as grandes igrejas pedindo voto dentro das igrejas, todos aqueles crimes eleitorais que as igrejas cometeram, tudo isso. Mas, enfim, o Bolsonaro conseguiu ali cerca de 65%, 70% do voto entre os evangélicos. Essa foi aquela diferença de mais ou menos 2% que o Lula não ganhou no primeiro turno. Foi entre os evangélicos. E a Michelle tinha falado não ao Bolsonaro. Bolsonaro precisa manter o voto evangélico e tentar conquistar o voto feminino. Hoje, muito mais focado em apoiar Lula. Aí, ó, a primeira-dama Michelle Bolsonaro bateu o pé. Não quer e não vai gravar vídeos para a campanha do marido. Eu peço aí sua inscrição no canal.